Eu sou o professor Sérgio Amadeu e nessa videoaula da disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade, nós vamos tentar responder uma questão, começar a responder uma questão que vai nos acompanhar nessa disciplina, que é a pergunta: o que é a ciência? Para isso, nós vamos aqui abrir uma apresentação para facilitar o acompanhamento. E vamos lá, né? A, a ciência, ela é um tipo específico de conhecimento, e é preciso que a gente tenha bastante clareza sobre as possibilidades, os seus fundamentos e como ela se relaciona com a sociedade, com a economia, com a política. Bom, a nossa aula aqui, ela é baseada no texto Introdução aos Estudos de CTS, de 3 pesquisadores importantes dessa área que escreveram um livro que foi muito utilizado, é muito utilizado nos estudos de CTS. É o livro do Palacios, do Galbart e do Basso, né? E ele está disponível aí no nosso blog para vocês poderem ler com atenção, porque ele é muito importante. Bom, a origem da palavra ciência, ela é do latim, né? É ciência. E ela é um substantivo que etimologicamente equivale a saber, a conhecimento, né? E nós queremos começar nosso diálogo aqui perguntando o que diferencia, né, ou qual a diferença da ciência do resto dos saberes, né? A ciência é um tipo específico de saber e de construção do conhecimento, né? E ele, durante muito tempo, principalmente a partir da modernidade, ele foi colocado como a principal forma de saber, o saber que estava acima de todos os outros. Agora, a maior parte das pessoas, elas têm conhecimentos científicos parciais ou têm pedaços de conhecimento científico. A maior parte das pessoas, elas utilizam o chamado senso comum, que é um conhecimento que reúne experiências, práticas, tradições, e pedaços também de conhecimento científico, né? O senso comum é o que faz as pessoas viverem, sobreviverem, e a maioria das pessoas não praticam o conhecimento científico, apesar que nas sociedades contemporâneas a ciência gera uma série de elementos, de dispositivos que envolve mesmo aquelas pessoas que não acreditam na ciência ou que nunca praticaram a ciência. Existem outros saberes que, como por exemplo, existem outras formas de olhar a vida ou de tentar explicar fenômenos, como por exemplo o saber religioso, né? Então, o saber religioso ele trabalha com dogmas, a ciência trabalha com observação e com métodos e com técnicas, né, para poder validar o seu conhecimento. Mas vamos chegar ali na modernidade junto com o Descartes. O Descartes ele viveu entre 1596 e 1650 e ele foi considerado um dos precursores do movimento racional científico. Ele foi considerado o pai do racionalismo. E é dele a expressão famosa, penso, logo existo. Por quê? Porque o René Descartes ele queria encontrar um método que pudesse responder efetivamente às questões mais importantes da realidade que ele vivia. Então, ele cria uma dúvida hiperbólica, onde ele vai pela dúvida e pelo raciocínio, chegando a algo, a uma resposta que não poderia ser contestada. Então, ele acha que essa resposta que ele dá, né, penso, logo existo, não poderia ser contestada. Ela vai ser contestada depois, mas pelos empiristas. Mas, enfim, ele
cria um método cartesiano que é esse ceticismo metodológico, que nada tem a ver com a atitude cética que ele enfrentava, onde existia grupos de pensadores que diziam que a retórica substituía a realidade. Você poderia construir argumentos, né, ali que pudessem explicar as coisas. E, na verdade, o René Descartes não concordava com isso, e ele dizia que devia se duvidar de cada ideia, que não seja clara, distinta, né? Então, ao contrário dos gregos antigos e dos escolásticos que acreditavam que as coisas existem simplesmente porque precisam existir ou porque deveriam ser daquela forma, o Descartes institui a dúvida. Só se pode dizer que existe aquilo que puder ser provado, sendo o ato de duvidar indubitável, né? Muito curioso isso. Então, o Descartes vai provar a existência do próprio eu com uma série de dúvidas e, portanto, ele descobre que o sujeito da pergunta ele existe, portanto, penso, logo existo. Né? O Descartes escreveu o Discurso do Método e, com ele reconstituiu 3 operações elementares da mente humana, que seria a indução, né, que consiste em captar realidades mínimas, a dedução, que é agrupar observações e depois inferir resultados, e a enumeração, que é acompanhada da revisão e elaboração e reelaboração de conceitos, né? Para o Descartes, o seu método ele possui 4 regras básicas, né? O primeiro é a verificação, né? Se existem evidências reais, indubitáveis acerca do fenômeno estudado, né? Depois vem a análise, ou seja, é preciso dividir ao máximo os elementos em unidades mais simples e estudar essa coisa de modo a compreendê-la, né? E o terceiro seria a síntese, né? Ou seja, reagrupar novamente essas unidades estudadas em um todo verdadeiro, né? Que é na qual ela se apresenta. Depois, a enumeração, enumerar as conclusões, os princípios utilizados, a fim de manter uma ordem do pensamento. Então, ele com isso ele funda um jeito de olhar e explicar os fenômenos racionalmente, né? E esse modo de fazer isso ele é o método cartesiano, é o método do René Descartes, né? Agora, a ciência ela tem uma origem anterior à ciência moderna, mas aqui é preciso deixar bem evidenciado que a ciência que nós praticamos hoje é a ciência moderna, né? No passado, entre os gregos, a ciência ela tinha uma série de processos que não tinham uma divisão muito precisa em relação a outros modos de conhecimento. A ciência moderna não. Quando a gente for discutir a modernidade, vocês vão ver que a modernidade ela separa, ela especifica, ela classifica e ela cria na ciência uma forma específica de uso da razão, baseado na autocrítica, na crítica embutida no seu processo de conhecimento, na provisoriedade do conhecimento, ou seja, aquilo que a gente descobre hoje será superado amanhã, nessa ideia de um progresso constante, uma descoberta constante, né? Um aprimoramento constante. Então, esse processo científico, né, moderno, ele é datado, obviamente, né? Ele nasce ali na Europa e vai se expandir, né, por todo o planeta. Por isso que eu trago essa pergunta que vocês estão vendo aí na tela: da onde provém a ciência? Bom,
Estas são questões, né, que eu estou trazendo aqui, que diferentes historiadores e cientistas têm enfrentado, né? Na maioria dos casos, a Grécia é considerada o berço da ciência, né? A Grécia clássica, né? Da ciência pura e da demonstração. Mas nós sabemos que muitos saberes científicos parecem ter tido uma origem mais plural, tal como ocorre na astronomia, na medicina, na matemática. Os fenícios já navegavam observando estrelas, né? Eles tinham um conhecimento sistematizado, né, sobre os corpos celestes, sobre o corpo humano e também sobre a matemática. E, no caso, a matemática pode nos dar uma ideia importante do caráter social e múltiplo da origem do conhecimento científico, né? Segundo Ritter, não há nenhuma necessidade interna na maneira de como se resolve um determinado problema de matemática. Ele pensa que a matemática é muito mais o encontro, a descoberta de estratégias para resolver problemas aplicando a lógica, né? As técnicas, portanto, de resolução estão ligadas à cultura onde nascem, e culturas diferentes resolverão o mesmo problema por caminhos diferentes, ainda que os resultados finais possam ser, em geral, similares. Isso é muito instigante da gente perceber. Portanto, essa diversidade de origens coincide com a análise histórica da construção de tábuas de cálculo matemático, matemática no Egito e na Mesopotâmia, né? Bom, a tradição, a concepção herdada da tradição, né, vê a ciência, vamos dizer assim, como um empreendimento autônomo, objetivo, neutro, baseado na aplicação de um código de racionalidade distante de qualquer interferência externa. Ao contrário do que nós vimos aqui, por exemplo, na matemática, né, que ela tem várias formas de aplicar esse tipo de saber, né? A ciência, ela é apresentada, principalmente pelos positivistas, como um empreendimento que se resolve em si. Ele não tem a ver com a sua cultura, não tem a ver com influências externas ao seu próprio desenvolvimento, o que é um equívoco muito grande. Os estudos de CTS nascem exatamente para mostrar que isso não é factual, não é verdadeiro, né? Mas, ainda, segundo essa concepção, a ferramenta intelectual responsável pelos produtos científicos, como a genética, é o método científico, né? Então, para alguns, o método científico é o que diferencia a ciência dos outros saberes. E esse método científico, ao ser aplicado, ele resolveria positivamente todos o problema que nós teríamos, né? O desenvolvimento científico, então, é concebido desse modo como um processo regulado por um rígido código de racionalidade autônomo, alheio a condicionantes externos, sociais, políticos, históricos, psicológicos, né? Então, virtudes cognitivas quase sempre são invocadas nesses casos, e elas são a simplicidade, o poder preditivo da teoria, a fertilidade teórica e o poder explicativo, né? Dentro dessa tradição também, né, dessa ciência moderna, vai aparecer o empirismo clássico, né? E que a gente tem grandes pensadores desse empirismo, como Francis Bacon, o John Stuart Mill, que defendiam o método científico basicamente como um método indutivo para descobrir leis e fenômenos, né, de observação do que estava acontecendo e induzir, portanto, com base nessa observação, né, a um conjunto de leis, né, de regularidades, né?
Então, o Francis Bacon ele escreve um novo organo e aqui ao seu lado está o John Stuart Mills, né? O método permitiria, assim, construir enunciados gerais e hipotéticos acerca de evidências empíricas, a partir de um conjunto limitado de evidências empíricas, porque você nunca vai conseguir pegar toda a realidade, né? E você tem que observar aquilo que seja possível de constituir algo que dê segurança a criar um enunciado, né? Então, a história mostra que numerosas ideias científicas surgem por múltiplas causas, algumas delas vinculadas à inspiração, à sorte em contextos internos das teorias, aos condicionamentos socioeconômicos de uma sociedade, sem que seja seguido, em todos os casos, um procedimento padrão ou regulamentado como nós vimos aqui, seja nos racionalistas, seja agora com essa perspectiva empirista. Ou seja, a ciência ela segue caminhos que não estão só previstos pelo método ou são encontrados resultados importantes a partir exclusivamente dos métodos, né? E esse primeiro rechaço ao empirismo clássico constitui a base do chamado giro lógico, né? Uma expressão do Nichols que se produziu durante o século XX, né? Esse procedimento de justificação, né, que vai surgir, ele consiste em aplicar um método hipotético dedutivo, né, para o desenvolvimento da ciência, onde o apoio da experiência às hipóteses gerais continua sendo de caráter indutivo, né? Porém, se trata de uma indução ex post, ou uma indução confirmatória, que vai ser confirmada ali na frente. A construção de estimativas ou premissas de alta probabilidade e que a construção seja similar, baseada nas hipóteses, isto é, no caso das hipóteses, as hipóteses sejam verdadeiras, as estimativas também serão. Então, essa vamos dizer assim, a perspectiva que surge, hipotética dedutiva, né? E por isso as hipóteses devem ser submetidas a testes, os mais diversos críticas intersubjetivas, ao controle mútuo pela discussão crítica, à publicidade que vai trazer novas críticas e ao confronto com os fatos, para verificar quais são as hipóteses que persistirão como válidas, resistindo a tentativas de falseamento, sem o que seriam refutadas, né? Então, com esse novo esquema de método científico, mais de acordo com a história da ciência, são originados, né, vai se originar ao longo do século XX e vai gerar critérios de aceitabilidade da ciência, né? É muito interessante e esses critérios serão destacados, né, para algo ser aceito como científico. E esse critério da verificabilidade dos enunciados, defendido pelos chamados empiristas lógicos ou positivistas lógicos, e posteriormente da chamada confirmabilidade crescente. Você tem que ir sempre testando e confirmando esses enunciados, que são verificados no primeiro momento. E isso vai ser o método de validação do chamado positivismo lógico. Mas ele logo vai ser criticado, né? E dele vai surgir, por exemplo, as ideias do Karl Popper, né? Que para saber mesmo se um conhecimento é científico, você tem que ser capaz de ter hipóteses que possam ser falseadas, né? Se elas não puderem ser falseadas, elas não são hipóteses científicas. Isso é muito curioso, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para os popperianos, né? Por exemplo, você precisa ver se
você fala assim, olha, todas as garças são brancas. Essa é uma hipótese, eu poderia falar, não, as garças são também amarelas. Então, essa seria uma hipótese científica, porque ela pode ser comprovada cientificamente, né? Mas, por exemplo, se você fala assim, se os holandeses tivessem ficado no Brasil e derrotado os portugueses, o Brasil seria uma grande potência. Isso para o Popper não é uma hipótese científica, porque ela nunca poderá ser comprovada, nem falsificada, porque ela nunca existirá. Ela não é possível a gente voltar na história e reproduzir aquelas condições, né? Bom, então vamos continuar. Identificar a ciência como uma combinação peculiar de raciocínio dedutivo e inferência dedutiva, ou seja, lógica mais experiência, auxiliadas, quem sabe, por virtudes cognitivas como simplicidade, poder explicativo ou apoio teórico, é a versão do casamento entre a matemática e o empirismo. É isso que o Bertrand Russell vai falar desse positivismo lógico, né? Que vai se constituir no século XX, mas que para o Bertrand Russell, para ser científico, ele nasce na ciência moderna já, essa junção entre lógica, né, entre matemática e empirismo, né? A estrutura, portanto, geral das teorias científicas, entendida como um sistema axiomático, ele existiria numa conexão, no qual existiria uma conexão dedutiva desde os enunciados mais gerais até os mais específicos. Era contemplada como um grande sistema axiomático cujos conceitos e postulados básicos eram os da física matemática. Aí que vai se constituir o chamado núcleo duro da ciência moderna, né? E, finalmente, o desenvolvimento temporal desse corpo de conhecimento era visto como um avanço linear, cumulativo, como um paradigma de progresso humano, né? Mas, então vamos lá. Se a ideia que a ciência ela é um conhecimento preciso, baseado em métodos rigorosos que permitem que o observador consiga observar seus objetos. E se ele aplica esse método, independe se ele é influenciado por uma cultura X ou Y, se ele tem uma ideologia Z ou D, não importa, ele chegaria às mesmas, a produção de conclusões científicas. E depois, se ele aplicar a matemática, a empiria, ele vai conseguir avançar muito no conhecimento da natureza e da realidade. Bom, isso vai ser contestado, né? Vão existir reações antipositivistas, seja o positivismo clássico ou o positivismo lógico, né? Quem vai reagir a isso vão ser diversos autores, mas aqui a gente tem alguns importantes, muito relevantes, que é o Thomas Kuhn, o Paul Feyerabend e o Quine, né? O Thomas Kuhn escreveu esse livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, para mostrar que a ciência é produzida por cientistas, né? E ela tem um espírito de província, de comunidade, né? E que ela cria uma ciência normal. E essa ciência normal, ela tem muitas vezes a base delas em determinadas crenças, que quando são quebradas, elas permitem que surja uma outra ciência, uma ciência que vai alterar aquilo que é a ciência normal, né? Então, na verdade, você vê, para o Thomas Kuhn, influências concretas na produção da ciência que vem de fora da própria ciência, né? Já o Paul Feyerabend, ele criticava exatamente essa supremacia do método, mostrando as possibilidades múltiplas que você tem de aplicar formas de arranjar o conhecimento, de se obter o conhecimento, né? E o Quine também, com o Two Dogmas of Empiricism, ele vai atacar
essa supremacia, né, do empirismo e o positivismo que dela emanava. Mas vamos selecionar aqui os problemas dos pressupostos racionalistas que embasavam o positivismo, né? Primeiro, é preciso a gente esclarecer que a observação ela não é isenta. A observação depende do conhecimento que o observador tem daquilo que ele observa. Depende de uma série de hipóteses, de teorias que estão na mente desse observador. Então, por exemplo, se você observar um circuito, uma placa de rede, enfim, uma placa de circuitos elétricos, eletrônicos, para você vai ver uma coisa ali cheia de pequenos filamentos ligando a determinados objetos minúsculos, micros. E você pode até achar bonito, achar feio, mas você não tem formação para olhar aquilo, exceto se você já tiver estudado eletrônica, física, etc. Aquilo que a gente olha depende do conhecimento prévio que a gente tem. Então, essa ideia de que qualquer um observa um fenômeno e tem as mesmas análises ou capta as mesmas coisas é contestado. É contestado. Outra contestação, além dessa carga teórica da observação, que a bagagem deve existir em quem observa, e as bagagens diferentes geram observações diferentes, você tem a crítica, né, que eu poderia aqui qualificar como a infradeterminação, né? Que, dada qualquer teoria ou hipótese para explicar um fenômeno, sempre é possível produzir um número indefinido de teorias ou hipóteses alternativas que sejam empiricamente equivalentes a essa primeira, mas que propõem explicações incompatíveis do fenômeno em questão, né? São, né, teorias que surgem e que não existe só um único caminho para explicar um determinado processo, um determinado fenômeno. Depende daquilo que você junta empiricamente que agrupa para poder falar sobre uma determinada situação. Então, isso essa possibilidade de múltiplos caminhos, né? Portanto, frente às tradicionais visões da ciência como um saber ou como um método, né, rígido, no atual estudo filosófico da ciência, existe um crescente interesse de observar a ciência como prática e não como um saber em si, né, ou como um método, mas também como é que os cientistas fazem a ciência. Quais são as destrezas, o que ele arregimenta para produzir a ciência? Então, essa ênfase nos detalhes das práticas científicas particulares, ressaltando a heterogeneidade de culturas científicas, em contraposição ao tradicional projeto reducionista do positivismo lógico, que diz que você, aplicando a observação empírica e as regras da boa matemática, né, você vai conseguir criar uma teoria que seria, né, isenta de essas práticas das próprias comunidades científicas, das culturas onde elas estão sendo praticadas e das ideologias que influenciam no momento onde ela se cria, ou também em cada um dos cientistas, né? Por exemplo, o Ian Hacking afirma que uma teoria científica madura ela consistiria num ajuste múltiplo de diversos tipos de elementos, dados, equipes, teorias, até que esse arranjo vai se estabilizar num sistema simbiótico de interdependência, né? É muito curioso, tem por exemplo, tem o sociólogo Manuel Castells, ele diz que
o Vale do Silício, onde nos anos 90 se produziu praticamente 80% de todas as tecnologias de comunicação e informação, né? Essas tecnologias computacionais de redes digitais. Mas por que foi ali naquele lugar, na Baía de São Francisco, ali que a gente chama de Vale do Silício, por que é ali que explodiu esses conhecimentos e se criou essa revolução tecnológica? O Castells vai justificar que existia num único ambiente urbano, pessoas trabalhando em empresas diferentes se reuniam depois em baladas, em festas, em conversas, um era amigo do outro, e eles comentavam práticas científicas e do seu trabalho, e a ideia de uma prática ajudava de outro que não tinha, na verdade, nada a ver com aquela ciência que o primeiro estava falando. Mas aquilo gerou um processo sinergético muito curioso. Então, ele explica que o ambiente urbano rico permitiu que a torção e a aplicação do método que era incomum de um tipo de tecnologia em outra ajudou a criar essa revolução científica, né? Essa integração, essa interação entre tecnólogos, científicos, enfim. Então, o ambiente é muito importante para produzir a ciência, né? Mas, enfim, o que eu quero avançar aqui é que antes a ciência era considerada como um modo de desentranhar os aspectos essenciais da realidade, de desvelar as leis que governam cada parcela do mundo natural ou do mundo social, né? Com o conhecimento dessas leis, seria possível a transformação da realidade com o concurso dos procedimentos das tecnologias, o que não seria outra coisa senão a ciência aplicada à produção de artefatos, né? A ciência e a tecnologia estariam, portanto, afastadas de interesses, opiniões, valores sociais, deixando os resultados a serviço da sociedade para que ela decidisse o que fazer com eles. Essa é uma visão linear acerca das relações entre ciência, tecnologia e sociedade. E ela é excessivamente ingênua. Hoje nós sabemos que a ciência é produzida com uma série de influências que nós vamos tratar nessa disciplina de ciência, tecnologia e sociedade. E aqui eu deixo uma questão para vocês pensarem aqui, né? Nessa nossa primeira, vamos dizer assim, videoaula mesmo, né? A introdutória, onde eu falei da pandemia, falei do Harari, ela serve para mostrar o contexto de que nós estamos produzindo ciência hoje, né? E hoje eu avancei um pouco mais com algumas questões de metodologia, de teoria, e de que a ciência não é a única forma de conhecimento e que a ciência ela recebe influências, ela não é decidida somente endogenamente, né, dentro das suas teorias ou das suas perspectivas lógicas e formalistas, né? Bom, espero que vocês tenham acompanhado e tenha servido para vocês ficarem instigados ou com dúvidas que permita você ir atrás da solução desses problemas, né? E aí eu deixo uma questão. Qual a diferença de uma reportagem jornalística de uma pesquisa científica? O que diferencia uma coisa e outra? Apenas o rigor? Uma reportagem não teria rigor? O que é a diferença de uma pesquisa científica para uma reportagem jornalística? Né? Então, vamos lá e espero que tenha sido útil para vocês e até a próxima.